A paz do Senhor Jesus para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo e minha amada amiga. Eu quero vos deixar a palavra de Deus nesta manhã, a oração da manhã. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. No cabeçalho do texto está escrito que o desígnio e efeito das aflições. O texto que nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando para nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bem, versículo 16, primeiro ponto está na primeira parte dele, que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se corrompa. Bem, para esse primeiro ponto, aqui fala do desânimo, aqui fala da nossa aparência exterior, assim como você me vê, né? Um rapaz moreno, um rapaz, um pregador, camisa azul, roxa, por aí, como você me vê. Aqui fala do homem exterior, do homem do lado de fora. O homem exterior se corrompa. Bem, o nosso lado de fora se corrompe. Por quê? Porque é decaído, é caído, é depravado, é pecador, sabe? E quando a gente olha para a Bíblia é um espelho. Deus já vem falando isso para mim. Eu não prestei muita atenção, mas eu comecei a prestar atenção no que Deus estava me falando sobre isso, sabe? E Deus é poderoso, é maravilhoso na palavra dele. Cada vez que a gente olha para a Bíblia Sagrada, é tão lindo. A gente vê que quando o homem se corrompe, mas Deus tem um perdão para ele. O Romanos capítulo 5, versículo... Deixa eu ler para você lá. Em Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de quem? A graça de Cristo. A graça de Deus. Aleluia. Bem, o homem exterior, o homem pelo lado de fora se corrompe. Esse é o primeiro ponto. Corrupção, desânimo e o homem exterior. Você está desanimado? Deixa eu falar algo para você. Mesmo que você se corrompa hoje, se volte para o Senhor. E Ele já te perdoou na cruz do Calvário. Amém? Segundo ponto do versículo 16. Contudo, nosso homem interior se renova dia em dia. Por que ele diz isso? Porque o homem interior se renova dia em dia. Por quê? Porque Deus está dentro dele, porque o Espírito Santo está dentro dele. Esse é um conselho aqui para os cristãos. Eu entendo dessa forma, que
era para os cristãos e para os não cristãos também. Mas se a gente parar para analisar esse texto, é muito incrível. É muito incrível o que Deus está nos dizendo, está nos falando. Quantas vezes a gente pensa que Deus não está conosco, mas Deus está. Deus está conosco. E quando a gente tem Deus em nosso coração, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sempre nos ajuda a não pecar, a não fazer coisas erradas, como a gente fazia na vida antiga, na antiga vida que a gente tinha, na velha criatura, na antiga vida. Entende? Amém? Glória a Deus. Eu profetizo o renovo de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Glória a Deus. Versículo 17. Terceiro ponto aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui eu vejo algumas características importantes que todos nós passamos. Aqui fala da leve e momentânea tribulação. A tribulação, ela é momentânea. A nossa dor é momentânea. Dura pouco. É passageira, é só para nos ensinar. Deus, ele permite o sofrimento na nossa vida para nos ensinar, para nos guiar onde devemos caminhar e seguir os passos de Jesus. E aqui esse texto aqui do versículo 17 está falando eterno peso de glória, né? Essa tribulação, esse sofrimento que Deus permitiu em nossa vida é para que a glória de Deus venha sobre nós. O perdão de Deus, a graça de Deus venha sobre nós. E venha e faça em nós uma transformação. De toda a comparação. Bem, você já se comparou com alguém? Se compare com Jesus. Você vai ver que é muito diferente de você. Mas para você que é cristão, eu tenho um conselho para você. Você que assiste aqui meus vídeos, você que é cristão ou não é, eu tenho um conselho. Siga os passos de Jesus. Siga os passos do nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aqui fala de duas coisas, duas características que todos nós passamos. O físico e o espiritual. O qual você escolhe? Você escolhe o espiritual de Deus? Ou viver no pecado, uma coisa ruim? Mas eu quero te dizer que o perdão de Deus está através de Jesus. Opa, glória a Deus. Está através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero encerrar orando. Vamos orar então. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por este momento de oração, por este momento contigo que estamos meditando na sua palavra. Ó Deus, venha sobre estas vidas hoje. Eu profetizo a tua bênção. Eu profetizo, Pai, a tua glória. Ó Deus, derrama a sua graça sobre estas vidas. Derrama a sua graça sobre eles e sobre elas.
Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.